Hoje eu vim contar para vocês como que eu consegui manifestar o meu primeiro carro com a lei da atração. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Viviana. Estou aqui para contar um pouquinho da minha vida para vocês e como eu consegui conquistar coisas maravilhosas com a lei da atração. Dentre elas, o meu primeiro carro, que foi um Kwid 2018. Na época, a gente estava na pandemia ainda, eu tinha a minha página, né, de receitas, já tinha bastante seguidores, e eu contei um pouquinho da minha história, como eu viralizei meu primeiro vídeo, contei um pouquinho da minha história lá no meu primeiro vídeo, né? Se vocês quiserem lá assistir, vocês podem ir. E o que que eu tenho para falar para vocês? Como é que eu manifestei o meu primeiro carro? A lei da atração já era uma coisa que eu estava praticando já, né? Já vinha fazendo Ho'oponopono, que são as técnicas da lei da atração, uma das técnicas, né? Eu fazia o Ho'oponopono, que eu aprendi com a Beth Russo, o Ho'oponopono mágico. Eu não fazia 108 vezes, muitas vezes eu fazia somente algumas vezes, e mesmo assim, gente, dá muito certo, independente se tu tem japamala ou se tu faz sem japamala. Eu não tinha japamala na época, eu fazia, não contava 108 vezes, eu fazia com muita fé, que eu acho assim, independente da técnica, tu tendo fé, fazendo, acreditando, tu consegue o que tu quer, tá? E o que que eu fazia também? Eu fazia algumas outras técnicas, e uma dessas técnicas foi que eu consegui conquistar o meu primeiro carro, que foi a técnica da visualização. Eu não sei se vocês já conhecem, né? Já ouviram falar dessa técnica. É uma técnica muito simples, como todas as técnicas, né, da lei da atração. Ela consiste em tu visualizar o que tu quer. Na época eu queria muito, né, ter um carro. O meu marido já tinha o carro dele e eu tinha muito medo de dirigir, né, gente? Então eu resolvi fazer a minha carteira de motorista. E quando eu comecei a fazer minha carteira de motorista, eu não tinha comprado o carro ainda, né? Mas eu já estava ganhando bastante dinheiro, ganhando super bem, então eu conseguia fazer uma carteira de motorista, porque aqui da minha cidade não é barato. Na época tinha os simuladores ainda, então era um pouco mais caro. E eu comecei a fazer minha carteira de motorista. Quando eu cheguei na autoescola, eu vi aquele carro, né? Fui fazer a prova, fiz tudo que tinha que ser feito, fiz a minha prova teórica, passei. E daí, quando eu fui começar as aulas práticas, ela perguntou qual carro que eu queria. E eu perguntei para ela quais os carros que tinham, né, naquela época. E quando eu fui fazer, eu lembro que o Kwid era um dos carros top, assim, de lançamento. Era o Kwid e tinha, eu acho que o Up, e tinha mais uns dois, acho que era o Etios, Toyota Etios, e eu me encantei pelo Kwid. E falei, ainda perguntei assim pra moça, qual um dos melhores carros para a gente passar, assim, mais fáceis para passar? Porque eu tenho um pouco de medo de dirigir. Ela assim, olha, o Kwid é um excelente carro, porque é um carro pequeno, muito bom de dirigir, super leve. Eu disse, ah, então vai ser esse. E o instrutor como que é? Ah, é uma pessoa maravilhosa. E, gente, realmente, uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito. E eu consegui, naquela época, entre 5 pessoas que estavam fazendo a prova prática, naquele dia eu fui a única que passei. Então eu fiquei muito feliz. E foi com o Kwid. E dali eu coloquei na minha cabeça que eu iria comprar um Kwid. E eu comecei a fazer a visualização. Todo dia, né? Independente do horário, eu nem sempre fazia no mesmo horário, eu faço sempre minhas orações quando eu acordo, faço minha meditação. E todo dia eu fazia visualização. Eu me via dentro daquele carro. Eu me via indo lá na revenda, me via olhando o carro, olhando ele por dentro. E, gente, vocês sabiam que eu consegui comprar o carro do jeito que eu queria, porque eu queria um carro branco, eu queria um carro com o interior dele em banco de couro preto, e o Kwid não tinha essas características. Eu queria um carro com farolete, um carro com umas rodas de liga bonita, e foi assim que eu consegui comprar o meu Kwid. E esse Kwid, gente, ele tinha essas características. Ele tinha chegado na revenda, acho que um dia antes de eu ir lá, e quando eu olhei o carro, eu não acreditei, eu disse, não acredito. É o carro que eu quero, né? Meu marido foi comigo, eu entrei na revenda, falei que eu queria ver aquele carro, eles mostrou uns outros, não, eu quero ver esse. E daí a gente começou a olhar, quando eu entrei dentro do carro, parece que eu estava vendo aquele carro que eu já tinha visualizado. Eu entrei, o interior dele era todo com os bancos de couro. Gente, era, olha, foi uma coisa incrível, assim. O teto dele ele era todo branquinho, as rodas de liga igualzinho que eu tinha visualizado. Então, assim, ó, uma coisa que eu tenho a dizer pra você, se a gente acredita, se a gente tem fé, uma das técnicas que mais funcionam é a da visualização. É só tu se centrar e começar a visualizar o que tu quer, sabe? Com todos os detalhes, rico em detalhes, que tu consegue. Eu consegui conquistar meu primeiro carro assim, e ali eu consegui, fiz todos os papéis, consegui aprovar meu nome, dei uma entrada porque eu tinha guardado o valor da entrada e depois eu parcelei. Mas, gente, foi um carro assim, ó, maravilhoso. Eu não fiquei muito tempo com ele, que depois eu quis trocar de carro, mas foi um carro que eu consegui conquistar com a técnica da visualização. Então, o que que eu tenho para passar para vocês nesse vídeo?
Vocês têm um sonho, vocês têm vontade de alcançar algum objetivo, alguma meta, vocês querem uma casa nova, vocês querem um novo trabalho, vocês querem um carro, não digo novo, se vocês não têm um carro, ou querem conquistar qualquer coisa, até um grande amor, vocês parem, aquietem a mente de vocês deixam a mente assim tranquila, como se fosse fazer uma meditação, e comecem a visualizar. Primeiro, sabe o que que eu fazia, gente, que eu acho que seria bom vocês fazerem primeiro? Se visualizem primeiro num campo verde, florido, maravilhoso, vocês correndo naquele campo, sintam o ar, sintam o cheiro da grama, o cheiro das flores, entendeu? Se tu conseguir visualizar esse campo, tu consegue visualizar o carro que tu quer, a casa que tu quer, a pessoa que tu quer, entendeu? Com todos os detalhes. Se tu quer uma casa, tu entra na casa, tu senta no teu sofá, tu se visualiza fazendo uma comida na tua cozinha do jeito que tu quer, sabe? Tudo em ricos detalhes. E eu tenho certeza que tu vai conseguir. É só tu ter fé e tu acreditar. Assim como eu consegui, né, cocriar, que eu digo muito que eu criei muitas coisas, o meu primeiro carro, eu tenho certeza que tu vai conseguir cocriar a tua casa, o teu grande amor, o teu carro, o que tu quiser. É só tu acreditar. É só tu fazer a tua visualização todos os dias que quanto menos espera, vai acontecer, tá? E eu quero que vocês tentem fazer isso, comecem com coisas simples. Visualize de repente uma coisa pequena, um bombom, você ganhando bombom de alguém. Visualize alguma coisa assim bem simples, né, para treinar e depois comecem a visualizar realmente o que vocês realmente querem. Pode demorar um pouquinho, como pode ser muito rápido. Isso depende muito da tua fé, do teu acreditar, porque as técnicas da lei da atração, elas funcionam. Isso já foi mais que provado. Só que o que que tu tem que estar sempre ciente? Que tu tem que acreditar. Se tu tiver um pingo de desconfiança, se tu ficar nervosa, ansiosa, não vem. Pode ter certeza. Tu tem que simplesmente soltar. Fazer a visualização e soltar, que tu vai ver que logo em seguida, tudo que tu pediu, tu vai ter, tá bom? Eu espero que se esse vídeo tocou você em algum momento, que você passe para alguma pessoa, né? Mande esse vídeo para alguém, para que essa pessoa também faça isso, evolua também assim como eu evoluí, como tu estás tentando evoluir também, né? E eu vou trazer mais vídeos aqui com algumas outras técnicas que eu fiz também para conquistar algumas coisas. E eu sei que a gente pode tudo que a gente quer. E a gente querendo, a gente consegue, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.